Oi pessoal, hoje eu vou mostrar um jogo novo para vocês, diferente dos outros, ou pelo menos da grande maioria dos jogos da Chacarola, jogos didáticos, os jogos que eu produzo. Esse jogo é um jogo de alfabetização, então ele serve para as crianças que estão numa determinada fase de entendimento do sistema alfabético, né? Não quer dizer que a gente não possa oferecer para todas as crianças brincarem, mas ele vai ter muito mais valor se a gente oferecer no momento certo, nessa fase de desenvolvimento, de entendimento do sistema alfabético em que a criança realmente esteja. Que fase é essa? É aquela fase que ela está minimamente silábica, com valor ou não, porque é um jogo de montar palavras a partir dos espaços pré-determinados na fichinha. Então temos o desenho e os espaços para formar o nome do desenho, a palavra, aqui com letras móveis. E no verso, o mesmo desenho, mas agora para formar a palavra com o uso de sílabas móveis, tá? Esse jogo é um jogo bem completo, justamente porque ele tem na mesma ficha essas duas versões, a versão para ser escrita com letras móveis e a versão para ser escrita com sílabas móveis. Aí vai do professor perceber o que é mais fácil para a criança na fase do desenvolvimento, do entendimento do sistema alfabético em que ela está naquele momento. Lembrando que isso é um jogo, tá? Não é assim que a criança aprende a escrever. A criança aprende a escrever a partir inicialmente do letramento, que é a leitura do mundo, que é a percepção da letra, da palavra escrita, do sistema alfabético no mundo como um todo, na leitura, nos portadores, nas placas, nos rótulos, tá? Então, essa percepção a gente não pode desassociar do ensino do sistema alfabético, da aprendizagem da escrita e da leitura, mas como jogo, né, como um exercício de raciocínio específico para aquisição do sistema alfabético, da linguagem escrita, esse jogo é bem interessante e pode sim ser usado, tá? Então vamos lá. O jogo tem uma palavra polissílaba, tá? Uma palavra polissílaba, ou seja, com 4 sílabas, aqui no caso. Tem 11 palavras trissílabas e tem 25 palavras dissílabas, todas de sílabas simples, tá? Então não vai ter lhá, não vai ter chá com CH, não vai ter nhá, não vai ter nenhuma sílaba complexa, só sílaba simples, porque é um jogo lá para o início da aquisição do sistema alfabético, tá? Não que a criança perceba uma coisa depois da outra. Quando ela é bem letrada, ela consegue perceber todas essas coisas ao mesmo tempo. Mas aqui a gente está falando de um jogo para exercitar a aquisição da escrita pela criança que está entendendo o sistema alfabético, tá? Então é só um jogo para exercitar esse raciocínio, esse pensamento sobre a escrita, sobre a palavra escrita, o sistema alfabético de escrita, mas lembrando sempre que concomitante a ele, nas aulas, seja no final da pré-escola ou nos anos iniciais, a gente precisa ter o trabalho com o letramento, a literatura, os rótulos, enfim, toda forma de leitura e escrita que existe no mundo ao redor da criança, tá? Bom, então já apresentei para vocês a quantidade de palavras que nós temos, de fichas com palavras, todas são frente e verso, tá? Todas têm a opção de ser escrita com letras móveis ou com sílabas móveis. Então, como que nós fazemos isso? Nós temos aqui as sílabas móveis, são só as sílabas necessárias para escrever essas palavras que estão aqui, tá? As 37 palavras que vêm no conjunto desse jogo. Mas tenho também 3 fichinhas em branco, plastificadas, assim como as outras, para que o professor possa escrever, por exemplo, com caneta de quadro branco. Por que caneta de quadro branco e não um marcador permanente de retroprojetor ou de CD? Porque aí você pode apagar. O de retro você apaga também com álcool, mas aí pode danificar o plástico. Isso daqui é só para o caso da criança perder alguma sílaba, tá? Pode acontecer, porque são pedaços pequenos,
mas como eu sempre digo, vai do professor ter esse cuidado e ensinar as crianças a terem esse cuidado com os jogos, tá? Então, além das sílabas, as sílabas ficam soltas mesmo, além das 37 cartelas de palavras com sílabas simples, sendo uma polissílaba, 11 trissílabas e 25 dissílabas. Nós temos também esse estojo que eu chamo de alfabetário. O que é o alfabetário? Ele é um estojo onde ficam dispostas as letras do alfabeto. Assim, organizadas dessa maneira, fica muito mais fácil para a criança perceber e usar, fazer as trocas, né? Aliás, qual é a vantagem de se escrever com letras móveis e não com a caneta? Primeiro, a questão da grafia, que pode ser ainda uma dificuldade para a criança, mesmo que ela tenha alguma facilidade já do entendimento do sistema alfabético, porém uma dificuldade motora, então as letras móveis ajudam bastante nisso. Segundo, a facilidade de que ela não tem que ficar apagando para pôr outra coisa no lugar, basta ela tirar o que ela colocou e fazer o teste com outra possibilidade, com outra letra móvel. Essas são algumas vantagens. Aqui as letras vão misturadas, obviamente, num saquinho e a própria criança vai organizar antes de começar o jogo. Claro, o professor pode fazer isso também, mas não tem por que não deixar a própria criança fazer, para ela já ir se adaptando à ordem alfabética, a fazer a classificação das letras, tá? E aqui, para facilitar, temos embaixo de tudo, no próprio alfabetário, a letra que é para ser colocada naquele quadradinho, obviamente, na ordem alfabética, e aí sobram 2 quadradinhos, o professor usa como quiser, tá? Aqui, por exemplo, o A e o O, que é o que tem mais letrinhas, né? Ele pode subdividir aqui nesses 2 espacinhos que sobram também, se preferir, para não ficar assim em pezinho, tá? Mas isso é um detalhe estético. O importante vocês saberem é que aqui tem as letras necessárias para escreverem todas essas palavras, as 37 do conjunto, e tem também 2 letras a mais de cada. Então, se o professor quiser usar o alfabetário para fazer outro exercício de escrita qualquer, até desde o nome da criança, o nome do amigo, que são mais simples, o alfabetário vai ajudar. E as letras que não vão ser usadas, justamente porque são palavras de sílaba simples, como o H, o Q, o W, o X e o Y, e o Z também, que no caso aqui não entrou nenhuma palavra, eles têm pelo menos 3 letras dessas, tá? Aqui no alfabetário, justamente para que se possa produzir qualquer palavra em qualquer momento, mesmo que fora da proposta do jogo. Então, só esse material, só o alfabetário, já vai ser muito útil para o professor. E pode parecer uma coisa simples de fazer, mas a verdade é que dá muito trabalho. Então, o que acontece é que muitos professores acabam não fazendo, e aí usam letras móveis que se deterioram muito rápido, que ficam espalhadas e soltas, elas confundem mais do que ajudam as crianças na aquisição desse sistema alfabético da escrita. E aí a intenção é facilitar justamente esse trabalho com o alfabetário indo junto no conjunto do jogo das palavras, tá? Bom, além do alfabetário, com todas as letras necessárias para escrever as 37 palavras e algumas a mais, nós temos também os 4 gabaritos. Então, todas as 37 palavras estão aqui, tem o desenhinho e tem a escrita da palavra correta para as crianças se referenciarem. Se é uma criança que tem um pouco mais de dificuldade e naquele momento você não consegue estar junto, a ideia do gabarito é justamente essa: a criança se referenciar e também a criança se autocorrigir, né? Fazer essa autocorreção. Autocorreção quando ela estiver um pouquinho mais à frente, né? Pelo menos para fazer isso de forma consciente. Mas eu já tive crianças na pré-escola, claro, muito interessadas, não são todas as crianças que chegam lá no último ano da pré-escola, mas essas crianças sim, e elas perceberam, num jogo desse que eu tinha, que o gabarito ajudava, mesmo que elas ainda não conseguissem, não entendessem corretamente o sistema alfabético, mas já estavam se interessando, né, adquirindo esse entendimento, o início desse entendimento, por todo o trabalho que havia sendo feito. Então, elas perceberam que o gabarito era uma boa referência
para elas consultarem. E aí elas faziam essa consulta e construíam as suas escritas, ainda que por cópia, né, vamos dizer, nesse momento de início de percepção do sistema alfabético, mas já servia como referência para eles. Para os mais velhos, pode servir como um gabarito de autocorreção, tá? Para um momento posterior ao da escrita, quando a professora não estiver junto. Porém, esse jogo, embora ele seja perfeitamente jogável, né, autonomamente, as crianças em duplas, ou pelo menos todas numa mesinha, a fim de que se ajudem mutuamente, ainda que cada uma esteja com a sua cartela, a sua palavra. Isso a gente tem que lembrar, né, o ensino na educação pública, tanto a infantil quanto a dos anos iniciais, é um ensino coletivo, então a gente tem que fazer valer essa interação entre as crianças, porque dentro da interação há aprendizagem, né, ou também só através dela. Então nunca dê isso para uma criança fazer sozinha, a não ser que seja um caso muito extremo, pode acontecer, né? Mas o ideal é que as crianças joguem juntas, pelo menos no mesmo ambiente, para que elas consigam conversar, trocar ideias e se referenciar um no outro. Isso eu digo até para os jogos de competição, né? Que é dos jogos matemáticos de competição, de contagem. O maior bem deles, na verdade, é essa interação que vale a referência que eu tenho no outro que está jogando comigo, ainda que contra mim, né? Bom, no caso da escrita, no caso das sílabas, as sílabas, obviamente, elas não têm um estojo, até porque são muitas sílabas, né? Específicas. Mas o que você pode sugerir para as crianças? Você pode sugerir para as crianças arrumarem as sílabas por família silábica, né? Então, todas as sílabas que começam com P, todas as sílabas que começam com T, todas as que começam com C, e aí a criança ordena as sílabas antes de começar o jogo também. É um exercício bem interessante, porque quando a criança está começando a ler, ou para a gente que já sabe ler, né, para uma criança que só precisa exercitar para estabilizar, mas que ela já conhece a maioria das letras e dos sons, dos fonemas, das sílabas, ela só nessa organização ela já vai lendo. A gente não pega nada na mão que tenha escrita e não lê, né? É muito difícil. Então, esse exercício de organização, de ordenação das sílabas também é bem interessante, dá para o professor fazer dessa maneira. Outra vantagem desse jogo, por serem 37 cartelas, dá perfeitamente para as crianças jogarem em 2 grupos, né? Um grupo que está no estágio em que seja mais fácil o entendimento a partir das sílabas, joga com as cartelas viradas para o lado dos espaços silábicos. E o outro grupo, que vai ficar com o alfabetário das letras móveis na outra mesa, vai jogar com as cartelas viradas para o lado dos espaços das letras, tá? Como são 37 cartelas, pensa, dá para dividir em 2 grupos perfeitamente, até mais, né? Porque as sílabas você pode selecionar, não precisa oferecer todas para a criança, pode pré-selecionar e oferecer até para todos os outros grupos da sala, fora a mesinha que está lá brincando com as letras móveis, com o alfabetário. Então, esse jogo, na verdade, é um jogo que dá para ser jogado pela classe toda de uma vez, e ainda assim ninguém vai copiar do outro, porque as palavras são diferentes entre si. Mas o mais importante é que eles vão poder referenciar-se no outro e vão poder trocar ideias e conhecimentos com o outro por conta da interação que você vai estar promovendo, tá? Para os pais que estão muito ansiosos, né, com a questão da alfabetização da criança, eu digo não fiquem. Mas se vocês quiserem adquirir um jogo simples de alfabetização muito básico, né, a ideia é um jogo como esse. Existem outros, obviamente. Esse daqui é uma ideia, mas não façam isso com a criança quando ela estiver muito nova, né? Antes da etapa 2, que é a última etapa da educação infantil, antes dos 5 anos, a não ser que a sua criança já tenha essa facilidade, esse letramento, esse entendimento do sistema alfabético super bem avançado, tá? Não façam isso porque não tem necessidade. As crianças precisam amadurecer
outras questões antes de chegar aqui. Então esse jogo é um jogo específico para quem já está começando nesse entendimento. Claro, depende muito do trabalho do professor e da capacidade intelectual da criança, do momento, né, e dos estímulos que ela teve até então. E aí é um bom exercício, na verdade, para essa aquisição e essa estabilização do sistema alfabético, tá? Então também serve para os pais aí que os filhos estão nos anos iniciais ou no final da educação infantil, mas já tem um grande interesse no sistema alfabético, um bom entendimento. Então serve para ajudá-los em casa de maneira divertida, né? O que eu digo sempre que a gente não pode tornar esses momentos de aprendizagem coisas extremamente cansativas, maçantes, porque aí a gente tira toda a ludicidade, toda a graça e toda a magia do aprendizado, né, da aprendizagem, e torna aquilo chato, doloroso, cansativo e totalmente desinteressante para a criança, que não vai adquirir essa postura de estudante, né, de que quer aprender, de que busca a aprendizagem, busca construir o seu próprio conhecimento. Então tomem muito cuidado, mas não pelo jogo. O jogo em si é inofensivo, é a maneira como a gente oferece, tanto para os alunos quanto para os filhos em casa. Ofereça de maneira tranquila, comece ajudando muito, né, acompanhando a criança na escrita, para que ela entenda o movimento, para que ela perceba o som das letras, o som das sílabas, e aí você vai entender melhor em que nível que ela está para conseguir fazer as intervenções, as melhores intervenções para ela evoluir nesse entendimento, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse é o jogo das palavras, não vai ser dos jogos mais baratinhos, porque além de grande e ter bastante material, ele é bem completo, né, e bem trabalhoso também para se fazer, mas vai com o carinho de sempre da Jacarola Jogos Didáticos, das minhas produções que são artesanais. E eu quero avisar também que são 2 conjuntos diferentes, tá? Então nós temos 37 palavras num conjunto e 37 palavras diferentes num outro conjunto. A ideia é a mesma, a quantidade de palavras polissílaba, trissílaba, dissílaba é a mesma, os gabaritos, as sílabas, o alfabetário com as letras móveis, claro que mudam, né, as letras, as sílabas e as palavras, porque daí se o professor de repente quiser adquirir os 2 conjuntos em momentos diferentes, porque já ficou muito conhecido pelas crianças, né, aquelas palavras, depois em outro momento misturar os 2 conjuntos, aí fica a critério do professor, dos pais, enfim. Mas são 2 conjuntos com 37 palavras diferentes cada um, mas a composição é a mesma, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e se conhecem alguém, né, algum pai, algum professor que está aí aflito com essa questão, indique o jogo, ou pelo menos a ideia do jogo, para que isso se torne uma coisa agradável para a criança e para os próprios pais e para os próprios professores irem entendendo o ritmo das crianças na aquisição desse sistema alfabético de forma tranquila e para conduzirem isso de forma tranquila para que a criança evolua tranquilamente, sem trauma, sem medo, sem o contrário do que a gente quer, né? Que seria esse gosto pela aquisição de novos conhecimentos, tá? Muito bem. Quem quiser, é só encomendar. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.